Olá, tudo bem com você? Você anda meio desconfiado do seu esposo ou da sua esposa? Tá achando que ele ou ela está te traindo? O que fazer com os sinais da traição? Você acha que está percebendo algumas mudanças estranhas de comportamento aí do seu esposo ou da sua esposa e isso está te deixando de orelha em pé? E quer saber o que fazer com os sinais da traição? Fica comigo, vamos conversar sobre isso hoje. Então, o que você pode fazer se você está percebendo algumas mudanças de comportamento que estão te levando a pensar, a desconfiar que o seu cônjuge pode estar te traindo? Muitas pessoas me perguntam, primeiro, quais são esses sinais? Que sinais eu devo considerar relevantes, significativos, que possam indicar que o meu cônjuge possa estar me traindo ou sendo infiel? Primeiro, o centro da traição é o segredo. Primeiro sinal é começar a ter segredos, é começar a esconder as coisas e geralmente a primeira coisa é colocar a senha no celular, no computador, no tablet, se ainda não tinha, e começar a restringir o acesso às suas coisas, começar a não querer permitir que o outro, o cônjuge, tenha acesso às suas coisas. Essa é a primeira atitude que uma pessoa que possa pelo menos estar no caminho, no processo de cruzar essa linha da infidelidade vai ter. Começar então a esconder algumas coisas. O que mais? A pessoa começa a ficar incoerente com o que fala e o que faz. Fala que vai estar num certo lugar e você descobre que não está. Fala que estava fazendo alguma coisa e não estava, que estava com alguma pessoa e não estava. Começa a mentir mesmo e a ser incoerente com aquilo que fala. Começa a ter motivos ou arrumar motivos para estar mais fora de casa, para ficar mais tempo no trabalho, reuniões extra também que não tinha, eventos e compromissos que o cônjuge não pode estar presente. Isso é um ponto importante, que o cônjuge não pode acompanhar, São compromissos, reuniões, eventos que agora a pessoa passa a ter, mas que tem uma justificativa que o cônjuge não pode ir junto, Então isso é relevante. Começa a se arrumar demais, Começa a demonstrar uma preocupação excessiva com a aparência. Tem alguns até que começam mesmo a emagrecer, a perder peso, mais uma coisa que não era antes. Então é uma mudança de comportamento, não era uma coisa que era natural, que era normal na vida da pessoa. Então são sinais que podem sim indicar que essa pessoa possa estar envolvida ou fazendo uma conexão fora do casamento. Agora, o que eu quero deixar para você aqui nessa conversa, que é importante: se o seu cônjuge está apresentando parte desses sinais, começando a fazer algumas dessas coisas que eu coloquei aqui, não significa, não tem como afirmar que o seu cônjuge está te traindo, já esteja te traindo. O mais importante é que, se você identifica alguma dessas mudanças de comportamento que são importantes, que são significativas, às vezes um dos sinais pode ser também um distanciamento. A pessoa começa
a não ter muita paciência de fazer as coisas com o cônjuge, de estar com o cônjuge, começa a evitar estar com o cônjuge, né? Começa a ficar mais distante, mais distraído, ou também pode ser o contrário. Às vezes a pessoa que está nesse caminho de cruzar a linha da infidelidade, ela pode ficar de uma forma excessiva, querendo ser carinhoso, uma coisa até meio forçada, que antes não tinha, né? Mas eu tô falando de uma coisa realmente assim exagerada, sabe? Porque não tem problema um cônjuge que antes não era carinhoso, atencioso, de repente cair em si e começar a mudar, ok. Mas é só isso, eu tô falando de um conjunto de sinais que é importante você relacionar, eles começam a aparecer meio que simultaneamente, certo? Então o importante é que isso seja um alerta, que se você está identificando esse tipo de mudança de comportamento, que isso seja uma luz vermelha piscando aí para você ter uma atitude. Então o que fazer? Voltando aqui para responder a pergunta, com os sinais da traição, não ignore, né? Não negue esses sinais, também não deixe para depois, não deixe, muitas pessoas vão deixando passar até para não enfrentar o conflito para resolver. Então não ignore, não negue, não subestime. Não acha que não é nada, eu acho que é só coisa da minha cabeça. Não precisa ficar neurótico, neurótica, não precisa se desesperar, mas também você não pode subestimar, tá? Que isso seja um grande sinal aí, uma luz vermelha piscando para você fazer algumas coisas. Então, se esses sinais estão aí, primeiro, tenha uma conversa séria, aberta, honesta, transparente com o seu cônjuge, da sua percepção desses sinais, de comportamentos que antes não havia. E um outro sinal é se tiver uma atitude muito ríspida, né? Uma atitude muito aversiva em relação a essa conversa. Que você tá ficando louca, é um absurdo. Muitas vezes é essa reação também, né? Então a forma como você vai abordar, não adianta você vir acusando, né? Você vir pressionando, isso não vai resolver, só vai piorar as coisas. Então é importante ter uma conversa no ambiente, construir um ambiente favorável, um ambiente de segurança, para abrir o coração, para falar dos seus sentimentos, falar da sua insegurança, dos seus medos em relação a essa mudança de comportamento do outro, né? Então, é uma conversa construtiva. Por quê? Se esses sinais estão presentes aí, significa que há desconexão entre vocês. Há um distanciamento entre vocês que está levando o outro nesse processo e ambos estão vulneráveis. Então, o seu cônjuge pode estar ainda no processo, ainda não chegou ao ponto de cruzar essa linha e pode estar se expondo a situações de risco que pode sim chegar a essa consequência, né, drástica, que vai trazer uma dor tão devastadora para todos, e isso pode então ainda ser interrompido, tendo essas conversas aí de forma construtiva, tentando identificar aonde foi que vocês se desconectaram, por que vocês estão desconectados. Eu tenho muitos vídeos aqui no meu canal falando sobre os principais pontos de desconexão, para que vocês possam também descobrir aí e poder começar a resgatar a conexão entre vocês, certo? Então compartilhe esse vídeo aí com as pessoas que você conhece, para que elas também possam ter acesso a esse conteúdo. Que a graça de Deus seja sempre abundante sobre a sua vida
sobre a sua casa, seu casamento, e eu quero te ver no próximo vídeo. Um grande abraço!